Hoje eu vim aqui para falar sobre o livro que vocês escolheram para que eu lesse, O Morro dos Ventos Uivantes. Mas antes de eu falar sobre o livro, vocês vão assistir o mini vlog que eu fiz da leitura. Oi pessoal, hoje é dia 9 de agosto e vou começar a leitura que vocês escolheram no novo quadro do canal, Escolha Literária, O Morro dos Ventos Uivantes. Então aos poucos eu vou atualizando vocês sobre o que eu tô achando, mas vamos dar início a esse clássico. Então pessoal, tô vindo aqui pra dar uma atualizada, tô ainda bem no começo do livro, mas ainda não me conectei com a história, então ainda não tenho uma opinião formada para poder passar para vocês. Mas eu vou continuar aqui lendo e em breve eu atualizo mais um pouquinho. Oi pessoal, tô vindo aqui para atualizar o vlog. A leitura deu uma melhorada, mas ainda não tô empolgada, mas melhorou com certeza. Eu tô na parte em que a Catarina toma uma decisão. E eu acho que essa decisão dela poderia ser a pior. Mas vamos ver no que isso vai dar. Depois eu volto para atualizar mais para vocês. Eu dei uma boa avançada na leitura agora. Eu cheguei na parte que o Radcliffe beija a Isabel Linton. Mas, cara, como esse bicho é ruim, hein? Caramba! Mas vamos ver no que vai dar nisso, se ele vai continuar desse mesmo jeito. Mas até agora o bicho é ruim. Ai, gente, eu não aguentei. Eu tive que vir aqui novamente. Eu tinha falado do Radcliffe, mas não é só ele. A Catarina também não fica atrás, gente. Como diria a Cláudia, que tá lendo comigo, ela é uma barraqueira e dissimulada. Cara, é a primeira vez que eu leio um livro em que eu não pego ranço só de um personagem, mas dois personagens. Cara, os dois conseguem fazer isso comigo. Impressionante. E os dois são protagonistas. Mas vamos ver no que vai dar nisso. Gente, tô vindo aqui dar uma atualizada na leitura pra vocês. Eu tô num capítulo que, assim, eu tô com uma pena da Isabel. Coitada da bichinha, viu? Ela tá sofrendo o pão que o diabo amassou. Também com esse Radcliffe do lado. Ninguém merece, né? Tudo bem que, assim, avisaram pra ela, mas não tem jeito, né? A gente, quando se apaixona dessa forma, e a gente não quer ouvir ninguém. Mas eu continuo com pena dela, coitadinha. E eu continuo com o ranço do Radcliffe. Mas eu vou continuar aqui, nessa tarde fria, lendo esse livro. Essa maquiagem toda que vocês estão vendo não foi nem só pra vir gravar aqui pra vocês, mas é que antes de ler eu tava fazendo umas gravações de vídeos pro canal e aí acabei ficando com a maquiagem mesmo. Mas enfim, vou continuar aqui com a leitura e depois eu volto pra atualizar vocês mais. Eu cheguei na metade do livro, tô num capítulo que eu acabei de passar aqui. A Catarina acabou de cair de cama. Ela não tá falando coisa com coisa. E o Radcliffe foi visitá-la. Ela teve um momento de lucidez durante essa visita. E aí foi o momento que Radcliffe descobriu que a Catarina sempre amou ele. Mas
O final desse capítulo foi forte. Foi assim, foi um capítulo bem bonito, assim. Apesar de triste, foi um capítulo bonito. Não tem nem o que falar, gente. Sinceramente, eu acho que vocês estão vendo até que eu tô, assim, os olhinhos meio emocionados, assim. Mas é um momento, assim, da escrita que a Brontë realmente consegue mexer com o leitor. Bom, mas eu vou lá. Antes comece a chorar aqui no vlog. Eu acabei de ler um capítulo tão fofinho, né? É um capítulo que a pequena Kate sai em peregrinação para conhecer, porque o pai dela não deixa ela ultrapassar os portões da casa, né? Da propriedade deles. E aí, no momento de viagem do pai, ela sai em peregrinação, né? E ela acaba conhecendo o primo, Hareton. É um capítulo muito fofinho, sim. Muito fofinho, mas eu não vou falar muito mais pra não dar mais spoiler, assim, mas adorei esse capítulo, assim, foi muito fofinho. Eu acabei agora a leitura e, bom, o que eu posso falar desse livro? O Morro dos Ventos Uivantes é um livro que eu sempre ouvi as pessoas falando muito bem dele, que é um livro maravilhoso. E aí eu sempre falei, um dia eu vou ler, porque a gente sempre tem um livro que a gente acaba falando, um dia eu vou ler. E agora que surgiu essa oportunidade, até como vocês viram durante o vlog, no começo da leitura eu me senti perdida. Perdida por quê? Porque o começo do livro para mim foi arrastado, eu achei uma história triste e confusa, e é por isso que eu fiquei perdida. E nesse começo eu até parei para pensar assim, gente, o que será que as pessoas veem de tão especial nesse livro? O Morro dos Ventos Uivantes não é um romance fácil de ler, até porque ele tem personagens muito, como a gente pode dizer, intragáveis, né? Tem cenas e tem situações que incomodam a gente como leitor, mesmo tendo uma leitura fluida e os capítulos são curtos. Mas o fato até de ter essas cenas, essas situações e esses personagens, eu acho que é isso que faz a gente acabar gostando do livro. Porque até foge daquele romance, vamos dizer, um romance clichê. Não é que eu não goste, eu adoro romance, mas é isso que acaba motivando a gente, até a gente a gostar desse livro. E aí, agora que eu finalizei e assisti a uma das adaptações do filme, né, que tem várias adaptações, eu percebi que eu adorei esse livro, adorei, não achava que ia gostar, até por causa do começo, mas adorei. Não vou falar muito mais, porque senão vou começar a dar spoiler, e eu fico por aqui no vlog, mas o vídeo vai continuar para vocês. Morro dos Ventos Uivantes é da escritora e poetisa britânica Emily Brontë. Ela é a segunda irmã mais velha das 3 sobreviventes irmãs Brontë, entre Charlotte e Anne. Emily Brontë escrevia sobre o pseudônimo masculino Alice Bell. O Morro dos Ventos Uivantes foi o único romance da escritora. O livro teve sua primeira publicação em 1847, tornando-se um clássico da literatura mundial. E o livro também recebeu críticas no século XIX. O
Morro dos Ventos Uivantes é um romance de ficção gótica e tragédia que trata sobre o assunto obsessão. É uma história sobre transformação do caráter humano para pior. Todos os personagens passam por uma forma de sofrimento, como inveja, ciúme, rejeição e a morte. E isso enfraquece as suas virtudes. Teve várias adaptações para o cinema, como as de 1939. De 1970. Living world. De 1992. I'll stop at nothing. A love that destroyed everyone it touched. Don't you know I'll always come back? Always. Now, for the first time, Emily Bronte's full story is told. Wuthering Heights. A versão da MTV de 2003. Olha, escuta. Para de tocar minha música! Hit. Tava aqui todo esse tempo. Olha, eu sofri um acidente e eles cuidaram de Você mim. pertence a mim! Não! Você pertence a mim! De 2009. Their adventure will rock this. E de 2011. You broke my heart. You killed me. Agora chegou a hora de conhecer as opções de leitura para vocês escolherem qual será a minha próxima leitura. Dessa vez, temos duas opções da Jane Austen: Orgulho e Preconceito e Persuasão. Agora eu vou ler a sinopse deles para vocês poderem escolher. Orgulho e Preconceito. A obra literária de Jane Austen deu ao romance inglês o primeiro impulso para a modernidade ao tratar do cotidiano de pessoas comuns. De aguda percepção psicológica, seu estilo destila sempre uma ironia sutil dissimulada pela leveza da narrativa. Orgulho e Preconceito, de 1797, é a obra mais conhecida da autora. Jane Austen mostrou como o amor entre os protagonistas era capaz de superar barreiras de orgulho e preconceito, a diferença social entre eles e o escasso poder de decisão concedido à mulher na sociedade da época. A crítica veio a considerá-la a primeira romancista moderna da literatura inglesa. Agora, Persuasão. Anne Elliot, a heroína de Persuasão, é uma nem tão jovem solteira que, seguindo os conselhos de uma amiga, dispensara 7 anos atrás o belo e valoroso Frederick Wentworth. No entanto, o futuro sentimental e financeiro de Anne não é muito promissor, e quando o destino a coloca frente a frente com Frederick, agora um distinto capitão da Marinha Britânica, reflexões, conjecturas e arrependimentos são inevitáveis. Concluído um ano antes da morte de Jane Austen e publicado postumamente, seu último romance que contém fortes elementos autobiográficos aborda o risco de se dar conselhos e de segui-los, com toda a graça, humor, leveza, ironia e ousadia de estilos de suas obras mais conhecidas. Persuasão, originalmente publicado em 1818, no mesmo volume com a Abadia de Northanger. É uma bela despedida daquela que pintou a vida e agruras femininas em uma sociedade patriarcal como nunca antes e nunca depois. Então agora chegou a hora da escolha. Deixe nos comentários qual deles vocês gostariam que eu lesse: Orgulho e Preconceito ou Persuasão. O resultado sai na próxima segunda-feira nas redes sociais do canal.
Então, eu vou ficando por aqui, mas nos vemos na quinta para mais um episódio do quadro Extra Extra, com alguns lançamentos e estreias do mês de outubro. Tchau!